Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, nós estamos ao vivo. Nós vamos conversar hoje com a Dani e o pessoal tá entrando aí. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar e a gente vai falar um pouco sobre a questão da arte, da genialidade. Então, a gente está aí buscando que a gente possa despertar nesse momento a nossa genialidade interna. Agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, sejam bem-vindos. A Dani está entrando. A gente teve uns probleminhas técnicos, por isso que a gente saiu e entrou de novo, mas pelo visto o problema continua, que é a questão da gente não ver a Dani, né? Mas a gente está ouvindo. Mas a gente Estão não me está vendo, ouvindo? não. Sim, estamos ouvindo. Perfeitamente. Então, Dani, vamos embora assim mesmo, porque às vezes Vamos. acontece isso, né? Para mim Então, agora assim, está mas depois a aparecendo gente a tela faz uma. preta. Mas tudo bem, vamos Oi? lá. Agora, para mim, a minha parte está preta. Você me convidou, eu aceitei. Aí agora É, a tela aqui ficou preta. também, tá preto. Que doideira, né? Coisas do Instagram. A É, próxima a gente faz pelo YouTube e acaba isso. Não vai ter mais isso. é, Pronto. isso. A gente faz pelo YouTube a próxima. Então, a gente estava falando um pouco da genialidade e de quanto você estava falando a questão do Gênio, da Gênio é o Gênio. Eu também é um programa que eu adorava, né? E o quanto Uhum. também essa questão da lâmpada, do gênio, e Dos muitas desejos, filosofias. Oi? dos desejos, né? Dos desejos, exatamente. E o quanto que às vezes essa questão da genialidade, né, desse gênio interno, ela está na história da humanidade de uma forma geral, porque sempre aparece um gênio que vai realizar nossos desejos. Só que esse Sim, gênio, quando aparece, ele é um gênio que tem uma certa magia, né? Que eu acho que isso é que é legal nos contos de fada, nas histórias, né? De Aladdin, da Dini é o gênio também. Sabrina, né? Que é uma é bruxinha do verdade. bem. E aí a gente sempre observa que esse gênio ele está externo, como se fosse um gênio que aparecesse para gente e falasse: se eu Sim. desejo uma ordem, né? Faça 3 pedidos. E Mas ainda e se tem esse isso, né? gênio morasse dentro da gente? E ainda tem essa limitação dos pedidos, né? Façam 3 pedidos. Então, É tipo só assim, 3, né? Pode ser muito mais. a gente quer tudo, Pode né? ser muito mais. Sim. E aí, Dani, você acha, gente, só para quem está entrando agora, assim, se vocês estiverem ouvindo, gente, tranquilo, a gente vai continuar. Senão a gente vai fazer de uma outra forma, pelo YouTube depois, porque o Instagram hoje a gente já é a terceira vez que a gente tenta, e ele tá assim, ele aparece só eu e a Dani não tá aparecendo, tá com a tela preta, mas eu tô ouvindo tudo que ela tá dizendo, a gente tá conversando aqui, tá? Mas não tem Sim. problema. A gente vai continuar aí. Vocês estão ouvindo bem? Se estão me Tamires, ouvindo, bota a Beatriz, mãozinha aí pra cima aí, que aí a bota a gente mãozinha. continua. Isso, bota um sim aí. Bota Denise um Nagem, seja sim, muito bem-vinda, minha amiga. Então, aí bem-vinda. a gente tem essa questão, Dani, dessa genialidade, que é muito interessante, porque aparece ao longo da mitologia, ao longo da humanidade. Estão ouvindo a Sim, gente, ok, tá, Dani? então E tá bom. aí a gente começa, a pergunta esse gênio da lâmpada que te limita a 3 desejos só, ele poderia estar dentro de você? Então, é uma coisa que a gente vem observando, né? Que muitas Uhum. crianças já nascem com talentos. Só que também a gente vive numa sociedade que, aos poucos, a própria escola, o próprio sistema, as próprias famílias, elas desconstroem essa genialidade, elas destroem, na verdade, né? É verdade. Toda essa questão aí da genialidade, dos talentos, é como se a gente tivesse que virar robozinhos para trabalhar e pagar conta. E eu Entrar acho que num é por isso que a gente tem sistema, tanta né? gente doente. Oi? Entrar num sistema, né? De uma caixa, de uma coisa pré-determinada, e cada vez mais a gente vê adultos com a sua criatividade podada lá na infância, né?
Nas oficinas que eu ministro, né, eu sempre tenho essa dificuldade com eles, que a primeira, aliás, eu já espero essa primeira resposta quando eu for fazer. Eu não sei, vai ficar feio, ou então eu não sei fazer, eu não sei desenhar. Então, todos eles já chegam com aquela ideia de que eles têm que saber fazer, mas ao mesmo tempo eles não sabem porque não teve oportunidade lá atrás, né? Ou o próprio sistema educacional, o sistema de competitividade mesmo, fez essa poda e criou uma pessoa mais, vamos assim dizer, mais lógica e não para o criativo, sendo que a criatividade ela não está só ligada à arte, né? Ela não está só ligada a esse universo. A criatividade vai servir para tudo. E nós somos seres criativos por natureza, nós somos, né? A criação. Então, nós também criamos. Então, a criatividade, ela serve para solucionar problemas, ela serve para você ter uma expertise na vida, um jogo de cintura, isso tudo é criatividade. E quando você vai perdendo isso, você deixa de fazer tantas coisas, né? Esperando sempre uma resposta pronta. E a criatividade é isso, é você correr atrás da resposta, né? É você e aí colocar também, eu a fico pensando, ação. e quando você fala assim, que dá esse exemplo de na clínica, né, as pessoas falarem para você que não são criativos, que não sabem desenhar, pintar e tal, também é uma coisa que eu vejo a escola fazendo muito, e até alguns adultos, como crianças especialmente, de mandar usar determinadas cores, né, como se a gente tivesse aqui seguir um padrão. Então, por exemplo, a rosa tem que ser pintada de vermelho, o céu de azul, o sol de amarelo, o mar de... É uma coisa Tudo meio muito que padrão, né? rotulada, né? Tudo muito padrão. E aí, aí, quando você pode quer falar. criar, quando você quer realmente criar algo inusitado, você se trava porque você acha que está errado. E não está errado. A arte nos permite ser, né? Nos permite ser livres para criar o que a gente desejar e quiser. É o nosso gênio criando os nossos desejos, né? Só que é ilimitado, né? Então, aí falando sobre isso, que é a pergunta que a gente começou, né? Essa imagem simbólica do gênio na lâmpada, né? Nos remete ao nosso gênio interno. Será que o que a gente pode fazer hoje, assim, para que a gente desperte a nossa genialidade? O que você acha que a gente poderia fazer? O tempo inteiro a gente está tentando despertar, né? Para a genialidade, para a arte. O que a gente poderia fazer? Então, vou falar da minha experiência pessoal, né? Porque eu gosto muito de colocar minha experiência, não que ela seja, né, a verdade, nada disso, mas é porque eu vivi, então eu posso falar sobre o que aconteceu comigo. Eu tinha meio que... Meu ateliê estava uma bagunça desde o ano passado, e aí quando veio a quarentena, eu precisei, dentro do meu ser aqui, né, um momento só para mim. E eu falei, gente, eu tô sem espaço, então eu preciso organizar o meu ateliê. E aí eu me lembrei muito do Jung, porque ele, no livro O Homem e Seus Símbolos, ele fala desse espaço sagrado que nós precisamos cultivar na nossa casa, né? Já que está todo mundo em casa, né? Estamos tendo que retornar à nossa casa e vivenciar essa casa todos os dias, olhar a casa de uma outra forma. Então, eu tive que colocar o meu ateliê de arte. Antes eu tinha um outro ateliê, que era do meu negócio, mas o ateliê de arte, ele não estava totalmente montado e eu só consegui despertar melhor esse gênio quando eu tive esse espaço sagrado de volta. Então, o seu espaço criativo é o seu espaço sagrado. E é naquele lugar ali que você vai receber a sua inspiração, vamos assim dizer. Eu li um livro uma vez... do Pressfield, que ele fala sobre você se preparar para a musa inspiradora. Ele é escritor, então ele tinha que acordar cedo, ele tinha um ritual, né? Ele acordava cedo, ele limpava a casa dele, ele esperava a musa com a casa toda perfumada. E às 9 horas da manhã ele sentava para escrever. Isso era religioso para ele. Então ele coloca isso muito nesse livro. E ele fala sobre a gente ter esse local, esse espaço, esse cuidado, esse carinho,
joga um aromatizador de ambiente, quem gosta de um incenso acende, uma lavanda, prepara a mesa, né? Senta, escreve, desenha, pinta, canta, faz o que você quiser, mas você tem aquele momento para você. E é ali que seu gênio desperta, né? Ô, Dani, isso que você está falando é muito interessante porque eu ouço muitas pessoas, né, até alunos mesmo, falando isso, que eles têm muita dificuldade de encontrar o que gosta, porque nem todo mundo tem habilidades com a arte especificamente, né? Mas às vezes a gente pensa que a arte é só desenhar, pintar, fazer uma escrita criativa, ou fazer uma escultura, ou dança, ou música, ou teatro. E aí a gente percebe várias estratégias. Então, por exemplo, vendo os grandes chefes de cozinha, às vezes um prato, né, daquele lindo É francês, verdade. que é tudo parece uma escultura realmente. A gente também vê ele que tem arte, tem uma harmonia, que também é a expressão de um ser. Então, tudo que você faz com carinho, com amor, é a sua arte, né? Embora Sim, haja uma convenção das 4 linguagens expressivas, dança, teatro, música e artes plásticas, né, artes visuais, sim, mas todos nós, a gente falou desse tópico, né, de ser criativo nato, a gente já nasce com essa criatividade, mas, sim. como você falou, em alguns momentos, a gente se esquece que a gente nasceu com essa criatividade e a gente não consegue pensar mais fora da caixa, né? Parece que o tempo inteiro a gente está buscando respostas e justificativas. Ah, eu não consigo. Ah, deixa assim mesmo, não vou conseguir não. E tem tanta gente desistindo de si mesmo sem nem tentar, É né? Então, acho verdade. que essa live é para isso, né? E aí, se a gente nasce com essa criatividade toda e se perde no meio do caminho, nessa fase aí da transição da adolescência para a vida adulta, o que a gente pode fazer, então, hoje para ser mais criativo? O que você Então, acha? a gente tem que experimentar. Experimentar sem medo de ser feliz. Por quê? Nós precisamos descobrir aquilo que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, desenho desde os 15 anos, desenho desde criancinha, mas desenho mesmo desde 15 anos. E aí parei um tempo, depois voltei. E hoje eu fiz uma amizade com a aquarela. Mas esses dias o Facebook me deu uma mensagem muito interessante de 2012, há 8 anos atrás. Olha o que eu falei lá há 8 anos atrás. Ai, eu queria, porque não sei se todo mundo sabe, a minha primeira graduação é odontologia. Então eu parei Ah, eu com esqueci de consultório. falar disso, tá, gente? A primeira É, graduação da Dani, ela é dentista, foi a primeira é. graduação dela. Depois é que ela foi fazer arte terapia, depois que ela foi fazer artes plásticas, a graduação é artes visuais. Artes Então ela foi visuais. meio que fez um caminho contrário da parada, entendeu? Mas todo mundo fala que todo dentista tem um quê de artista, então eu tô dentro do padrão, tô dentro do caminho. Sim. Aí, quando eu fechei o consultório e tal, em 2012, eu ficava me lamentando. Olha só. Aquela coisa saudosista. Eu podia ter feito artes. Eu podia ter feito design gráfico, 2012. Aí todo mundo me incentivando, não, mas ainda dá tempo, não sei o quê. Aí o que aconteceu com a minha vida de 2012 para cá? Eu fui fazendo uma linha do tempo, né? Foi até terapêutico isso. Eu fiz uma linha do tempo e na linha do tempo só tinha coisa muito boa acontecendo. Aí eu falei, mas eu vou fazer. Lá eu falo até, botei uma frase em inglês, que eu gosto muito de línguas, então eu gosto de inglês e eu botei lá, I will do it. Ainda botei assim, eu vou fazer isso, né, em inglês, no futuro, em 2013. Dani, olha só que interessante. Você sabe que em mais ou menos 2015, eu achei essa frase, mas eu botei já no passado, né? Eu consegui. É a frase do meu celular, a capa do meu celular até hoje. Olha Olha só a isso, sincronicidade. é verdade. Naquela época eu falei, eu vou fazer isso. Aí, tudo bem. Quando foi em 2013, eu fiz um curso introdutório em arte terapia EAD. É aqueles cursinhos só para dizer o que é a Sim. profissão. Não é curso de Aham. formação, né? Porque não existe online.
Aí, em 2014, eu entrei na formação em arte-terapia. Olha só a determinação, né? Isso é que a gente tem que afirmar todos os dias. Eu vou fazer. E o que eu preciso fazer? Sim. Traçar as metas, né? Eu falei, eu vou fazer. Eu fiz em 2013 o curso introdutório. Em 2014 eu entrei para pós. Me formei em 2016. Em 2016 eu entrei em artes visuais e também fiz um curso de psicologia positiva e me formei em artes visuais ano passado, 3 anos e meio depois. E aí, 8 anos depois, quanta coisa boa aconteceu, né? Hoje eu estou aqui conversando com você sobre arte-terapia, sobre Então, criatividade e arte. E você é a prova viva que você despertou a sua genialidade interna Sim. e o seu ser criativo, né, de alguma forma. Embora, quando eu te conheci, você também já tinha uma empresa que fazia Design gráfico, alguns né? acessórios e tal, né, que é a Casulo de Arte também. Você sempre Sim. gostou disso. E aí eu acho que é interessante a gente falar disso, né? Porque a nossa genialidade é que a gente não precisa fazer uma coisa só. Eu acho isso fantástico. Nós Por que a somos gente tem que ficar fazendo uma multipotenciais. coisa só? Multipotenciais, E né? aí, Então, uma coisa que eu percebo é que a nossa criança, ela é criativa. Só que aí, com o tempo, a gente vai meio que deixando isso de lado. Eu lembro que quando eu comecei a pintar com 3 anos, né? Eu tenho um quadro, eu guardo meus quadros até hoje. Mamãe guardou, né? E eu tô aqui. E aí, a Kátia tá dizendo aí que Dani, você é minha inspiração, porque é uma virada, né? De vida. Kátia, você também. Você é top. E Amanhã aí, eu lembro. eu não vou te dar um abraço, porque a gente não pode se abraçar, mas amanhã eu vou falar com você pessoalmente. Ah, mas um abraço virtual pode, sinta-se abraçado. Pode. Ela é toda abraçada todos os dias, Kátia. Sim. Querida. E aí eu lembro que quando eu comecei a desenhar e pintar, eu sempre fiz muito isso, né? E na aula de literatura, no ensino médio, eu lembro que eu desenhava muito. Então, assim, eu fazia o conto, eu escrevia, e eu tenho esse caderno até hoje, engraçado, né? Tinha um caderno de contos de literatura que eu escrevia e eu desenhava. Então, para cada conto, eu escrevia e ilustrava. Olha que legal. Fazia Só que ilustração. aí, mas aí, gente, e com o passar do tempo, parece que quando a gente faz 18 anos, né? Parece que a 17, eu terminei o ensino médio naquela época com 16 anos. Terminei muito nova. E aí tinha que trabalhar para a conta, né? Então, assim, é muita responsabilidade. E aí eu fui deixando meio que isso de lado. E eu lembro que a gente, depois disso, eu resgatei muito isso quando eu fui fazer arte-terapia. Então, a arte-terapia, ela também, eu falo que existem 2 Biancas, né? Uma antes e uma depois da arte-terapia. Porque a Com arte-terapia, ela não só certeza. é arte. Ela é arte com terapia, né? Então, assim, e eu sempre acho isso, que através da expressão dos símbolos, do imagético, de tudo que nos rodeia, a gente consegue melhorar a nossa genialidade, a nossa criatividade. E aí, contar só uma coisa, Dani, que aconteceu hoje. A gente está em Campos, tá? Dos Goytacazes. Para quem está fora de Campos, eu e a Dani, nós estamos em Campos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. E aí, eu sempre fico procurando, eu pinto muita mandala, né? E aí, sempre fico procurando os locais que tem para fazer MDF, que tem a máquina de cortar redondo, que tem toda uma técnica, né? E aí, um amigo meu está trabalhando com isso agora, aí fui lá e o cara, o sócio dele é engenheiro e tal. E aí ele me mostrou tanta coisa de madeira diferente, até madeira naval, que, sabe, não pode mergulhar molhar. na água e tal. E aí eu fiquei assim, gente, tem tantas possibilidades, né? E aí eu fui pensando, eu já fui pensando em diferentes formas de criar aquilo. E a gente vê como que às vezes, o não conhecimento também, e a limitação também, e o julgamento atrapalha tudo, né? E aí o menino que cortava lá, ele falou assim, nossa, mas eu nunca tinha parado para olhar a madeira desse jeito que você está olhando, que eu fui explicando o que eu ia fazer. E aí ficou assim, nossa, mas eu nunca nem tinha olhado a madeira dessa forma que você está olhando. Então, acho que é isso, sabe? Os diferentes olhares. E você comentou comigo que você tem feito uns trabalhos também com madeira de forma diferenciada, né? Conta um pouco pra gente.
Então, com a questão do coronavírus, da pandemia, falta de lugar para comprar material e tudo, eu fui buscar na sucata, né, no reciclado, o que, que eu posso fazer? E aí é aquele negócio, quando você está disposto, as coisas praticamente pulam na sua frente, porque você está aberto, né? Você está na sintonia da busca, né? Do que você precisa, e as coisas vêm para você. Aquilo que vem para você, você tem um olhar diferenciado. Então, como Sim. Bianca falou, eu sou uma outra Daniela depois da arte terapia. E pretendo melhorar um pouquinho mais a cada dia, né? Que a gente está no processo. Mas eu posso ser dividida também entre duas Danielas, antes e depois da arte terapia. Então, o nosso olhar começa a ficar mais sensível, nossas possibilidades se ampliam, e aí a gente começa a achar coisas que a gente não dava atenção antes. E com a Verdade. pandemia, o que, que aconteceu? Eu fui buscar materiais alternativos por falta de recursos mesmo, recursos de onde comprar, né, de onde achar. E aí, na minha rua, tem um colega aqui, um vizinho, que ele tem um pequeno negócio, né? E ele descarta muita madeira, porque é retalho, né, de coisas que ele faz de madeira, de uso de pallet e várias outras formas de madeira lá que ele utiliza. E eu cheguei e perguntei se ele não poderia me doar algumas madeiras, que eu estava fazendo um trabalho com arte, com terapia e tal, e eu estava tendo umas ideias. E aí ele me deu de presente vários pedaços, várias coisas. E aí, a partir desse momento, eu, dentro do meu próprio processo, né, porque enquanto arte-terapeuta, eu vivencio os processos antes de aplicar com os meus clientes, né, com os meus alunos e tal. Então, eu respiro arte. Então, é isso, a gente tem que alimentar o nosso gênio todos os dias, né, senão a gente fica fraquinho, né, a gente vai perdendo o repertório e aí a gente precisa alimentar. E aí, como eu estava super alimentada, assim, já tinha feito várias coisas com a madeira, eu comecei a olhar a madeira de outra forma. Ela é um organismo vivo, ela traz memória, ela traz possibilidades tantas. Com a criatividade, a gente faz coisas com ela. Ela nos presenteia com móveis, com acessórios, com várias outras coisas que a gente pode utilizar. E olhando e agradecendo também esse material, né? Como forma da própria natureza dentro da casa da gente, em forma de arte ou em forma de utensílio. Então, é isso, o processo com a madeira foi isso, foi trazer nova vida àquela madeira que ia ser descartada para o lixo. Então, e aí você falando isso, eu lembro que ele estava cortando lá uma placa, né? Que ele corta a placa inteira, né? É um lugar, gente, tinha 3 pessoas, tá? Mas todo mundo de máscara, cada um no seu canto. E aí eu achei interessante porque tinha um canto assim cheio de retalho de madeira. Não sei se a gente pode usar esse nome, né? Resto de madeira. E tinha já Refúgio. cortadas, sabe? Os círculos cortados. Aí eu fiquei assim, gente, eu quero levar esse, vocês vão jogar fora, eu quero levar esse aqui também, esse pedaço aqui também. Aí eu vou colar tudo, vou juntar, vou pregar e vou criar uma outra forma. Aí eles ficaram olhando para minha casa, gente, essa menina é doida. Então, assim, na verdade, na nossa mente, aquilo que vai para o lixo, que para eles é resto, a gente já tem uma outra forma de lidar com aquilo, né? De criar. Sim. E muitas E vezes a aí, estrutura já está na nossa mente, né? é. Então, assim, eu acho isso interessante porque isso faz que a gente também complemente os olhares, né? Do técnico, do engenheiro, do cara que está cortando, com o nosso olhar. E o cara tava. E eu aprendi tanta coisa com ele comigo, que foi uma manhã bem legal. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, a gente tem tanta coisa para aprender ainda, né? E aí essa ideia da sustentabilidade é uma ideia que eu sempre gostei muito, sabe, Dani? Porque Sim. usar papelão, usar materiais que iriam para o lixo e que a gente pode dar uma nova roupagem e estar reutilizando, né? Porque essa, eu acho que é a grande ideia da educação ambiental e da sustentabilidade, Sim. né? A gente está buscando esse caminho. E aí, a gente falando do simbólico, a gente sabe que a madeira, ela dá uma organizada também, ela é um Sim. material de construção, né? E aí, eu queria perguntar a você, como que a gente pode, a gente cria tantos bloqueios também na gente, porque a gente acaba achando que a gente só pode entregar alguma coisa, um produto, quando ele for perfeito pra gente. Só que essa ideia de perfeição não existe, né?
E também a gente tem uma cobrança interna. Então, o artista, de alguma forma, quem é mais sensível, ele sempre tem um julgamento do outro, né? Então, por exemplo, eu, anteontem, sábado e domingo, né? Eu pintei 3 mandalas. E aí, o pessoal da família que falou assim, eu gostei mais dessa, eu gostei mais daquela, eu gostei... E aí eu fico assim, Sei. gente, mas cada um é uma expressão diferente, né? De momentos diferentes do dia e tal. E aí a gente tem muito esse julgamento do outro, né? Claro que sempre tem um que é mais... um vai gostar mais de uma obra do que do outro, mas a gente, enquanto artista também, a gente quer que todos gostem de todos, de todas as É, obras. Isso a também não é arte, possível. Então, a arte desconstruir acaba isso é muito sendo, legal. a arte acaba sendo filho, né? Acaba É sendo um pouco filho, aí a gente quer que todo mundo goste de tudo, né? verdade. Ó, a Ângela está dizendo aqui que já estou acostumada a ser chamada de doida, carregar pedra para pintar. A gente meio que vai pegando lixo, né? Na rua. Verdade. E a, tem também tem uma outra colocação aqui que ela diz que que a gente é muito criativa, estamos de parabéns, que é um prazer enorme estar com a Bianca, da Pós em Arte Que Terapia. bom! Que bom, E Bianca. Bianca a é uma querida. Roberta, a Roberta está falando que ela é formada em Direito, pós-graduada em Arte Terapia e que em agosto vai começar a graduação em Artes. Então, olha só que legal, né? A gente também Olha, isso vai indo mesmo. por outros caminhos e vai se achando. Realmente, a gente não precisa ser uma coisa só, né? Não. Aí, Dani, esses bloqueios que muitas vezes a gente mesmo se impõe da nossa, que a gente também mata nosso gênio interno, né? Que eu acho que é tudo interligado, esses tópicos que a gente está conversando. A Sim, gente podia dar uma desbloqueada nesses talentos também, né? Tem muita gente que se bloqueia por essa questão do perfeccionismo, medo do julgamento do outro. Tem gente que cria, mas não consegue divulgar o seu produto ou até colocar preço ou vender, vai acumulando as é, coisas. é E aí, o que a verdade. gente pode falar para quem faz isso? Bom, eu acho que o primeiro passo é você criar, né? Persistir na sua criação, porque eu sempre uso essa frase. Não, para que você quer a arte? A arte para quê? Né? A arte é para te preencher, ok. A arte é para você vender, a arte é para você ter como um hobby. O perfeccionismo atrapalha muito, né? Atrapalha muito porque não somos perfeitos. Recentemente, eu Sim, até criei uma outra página chamada Toque de Gente. Por que Toque de Gente? Porque gente borra, gente tem o traço torto, gente treme, né? Então, toque de gente não é aquela coisa adesivo de parede. O toque de gente vai ter o seu tremor, a sua linha que saiu mais para o ladinho e você fez um desenho e criou ali em cima. Então, você tem a nossa imperfeição dentro de uma arte. Então, ter um toque, né, humano é fundamental. Então, a gente precisa saber para que eu quero criar. Eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer isso. Porque se você não fizer, você nunca vai ser bom naquilo, né? É a persistência, fazer e ter persistência. Um pianista, ele não se torna bom porque ele errou a primeira nota e parou, aí ele nunca vai ser. O pintor, quando ele erra uma tela, se ele parar ali, ele nunca vai ser um bom pintor. Então, eu acho que a arte é um processo de persistência, é de você se conhecer, é um encontro consigo mesmo. É você começar um processo hoje, daqui a 2 anos, quando você for olhar, ou daqui a alguns meses, ou semana que vem, você vai ver que você está fazendo diferente. Porque você está alimentando o seu gênio, alimentando o seu dom. Eu até lembro aquela conversa que a gente teve, que eu falei sobre os dons e talentos, né? Falando de um livro que eu tenho que chama Parábolas Terapêuticas. Eu gosto muito de trabalhar com histórias, metáforas, parábolas, enfim. Dependendo do meu público, eu até utilizo uma linguagem mais espiritualizada, vamos assim dizer, né? Então, dentro desse livro, ele utiliza as parábolas de Jesus com o olhar de terapeuta, porque a pessoa é terapeuta, é psicólogo, é psicanalista e junguiano.
Então, ele olha a parábola como é, bíblica, e transforma essa parábola por um olhar terapêutico. Então, a gente pensa, se Deus me deu um talento, o que eu estou fazendo com ele, né? Eu estou desperdiçando, eu estou gastando todo ou não estou fazendo nada com ele? Então, às vezes, o seu talento vai ser fazer bolos. O seu talento vai ser costurar. O seu talento vai ser contar história. O seu talento vai ser doutor da alegria. O seu talento vai ser professora, a melhor professora que você puder ser. Então, não é só ligado à arte. Ou vai ser o melhor engenheiro, o melhor faxineiro, o melhor tudo que você quiser e que você estivesse propondo a fazer. Então, só para complementar, uma fábrica estava com um problema de produção. E quem deu a ideia foi o faxineiro. O faxineiro foi chamado, olha, eu tenho uma ideia para melhorar esse processo de produção aí. Aí a pessoa falou, o dono da fábrica, como assim? Que ideia é essa? Olha, se vocês tirarem esse papelão aí que embala esses pneus, vocês vão economizar muito dinheiro. E aí o pessoal lá do faturamento foi calcular, realmente eles tiveram um ganho, né, vamos assim dizer, financeiro muito grande por conta da ideia de um faxineiro. Então ele foi o melhor que ele podia ser, usando a criatividade dele naquele momento e agregou valor para aquele lugar. Então a criatividade ela está ligada à arte, sim, ao fator de ser criativo, mas também de achar soluções para a vida, para os problemas, né? E eu falo, para a gente desbloquear tudo isso, se permita experimentar todos os materiais, se permita experimentar tinta, crochê, tricô, aprender um pouquinho de cada coisa. Uma hora você vai chegar e falar assim, é isso que eu sou boa. Né? E aí você vai ver, porque seu olho vai brilhar, né? Naquele momento você vai perceber, eu quero fazer isso. Nem que seja só para mim, para minha casa, para minha vida, para o meu eu, mas eu vou fazer isso bem feito, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha, como eu comecei, gente, pequenininha, tá? Criança. E a minha mãe me botou no curso, naquela época não tinha muitos cursos de arte, assim, voltados para essa desconstrução do real, né? Então, era muito aquela arte clássica. Eu lembro que eu ficava horas na frente, botava aquela natureza morta ou um modelo vivo, né? Minha primeira graduação foi em artes plásticas no FRJ, que também era assim, botava o modelo vivo e aquele modelo ficava posando horas e a gente tinha que desenhar tal qual está ali. E um tracinho fora da perspectiva ou do que realmente era, a gente tinha que apagar tudo, né, e fazer de novo. Então, assim, o quanto eu também não gostava daquilo, e eu lembro que eu passei a odiar desenhar. Por que tinha que ser tão perfeito assim? E aí, quando eu comecei com esses cadernos de contos com ilustração e tal, eu fui criando tubarão, metade mulher, sereia, seres mitológicos e tal. E aí eu fui vendo assim, é isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar no perfeccionismo dessa arte clássica que retrata a realidade tal qual ela é. Para isso tem a fotografia hoje em dia, né, Dani? É verdade. Então, aí desenhar, eu comecei... Né? Oi? Então, eu também tenho essa... eu também penso assim. Eu, por exemplo, não sei desenhar realístico. Nem pintar realístico, pintar botânica, por exemplo, aquarela botânica, eu não sei. Aí eu acho que a gente vai encontrando o nosso próprio estilo, né, com o tempo. E aí, eu já sei, mas eu não gosto. Essa é que é a questão. Eu aprendi, mas não é uma coisa que eu amo fazer. Então, aí eu fui desconstruindo aquilo. E aí eu me encontrei em outra coisa de arte, sabe? E aí hoje eu gravo áudio, eu gravo vídeo, eu pinto, eu desenho, eu faço escultura. Então, assim, mas não nesse padrão que está aí. E eu acho que é uma coisa que... São dois caminhos que levam a esse bloqueio, né? Um é essa questão da gente tá querendo agradar todo mundo, e aí a gente acaba seguindo algumas linhas de raciocínio que não nos permitem criar o que a gente gosta, né? E eu acho que isso é um encontro que a gente tem que ter, experimentar várias coisas que você falou, para a gente pensar realmente naquilo que a gente gosta, no que a gente vai ter mais afinidade. Para isso, para dizer que eu não gosto de comer feijão, preciso comer feijão, né? Não tem jeito, tem que experimentar. Tem que experimentar. E a outra coisa é essa industrialização da arte, que pega a arte, né? Então, por exemplo, replica várias peças iguaizinhas.
E isso para o sim, artista é assim, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque isso mata um pouco a criatividade, né? Você fazer 10 peças, 20 peças iguais. E uma nunca vai sair igual a outra, porque não existe isso, né? A gente não é uma indústria, nem uma máquina de fazer coisas. Então, eu sim, acho que essas são as duas coisas principais. A cobrança do outro, esse perfeccionismo que acaba também refletindo no artista e também essa questão dessa industrialização dessa cobrança, que é muito sim. interessante, né? Por exemplo, você que trabalha com impressão e tal, você tem uma encomenda, né? E as pessoas falam assim para você, eu quero 50 dessa. Com a máquina você consegue fazer, mas se você fizer na mão, você conseguiria fazer 50 iguaizinhos? Lógico que não, né? Inclusive, você falou uma coisa interessante aí que eu falei, sincronicidade de novo. Falei isso com a pessoa hoje cedo, Carolina Sá, nossa querida amiga, arte terapeuta também. Carol. Carol, eu falando com Carol assim, Carol, eu voltei a fazer as coisas manuais agora, por causa da quarentena, porque eu trabalhei 12 anos mecanizada, vamos assim dizer, totalmente na máquina, era no computador com design gráfico e com a estamparia digital, porque é tudo digital, você tira o papel, Sim. você imprime, você estampa e tá tudo certinho. De vez em quando dá umas Com treta que às vezes caneca, pijama. Dani fazia é, tudo, gente. Dani fazia é caneca customizada, pijama, tecido. Então, ela fazia tecido, várias coisas. Só que estampa, era na máquina, que é é, totalmente diferente desse olhar terapêutico da arte, né? De você criar, de você estar buscando aí esse encontro com o seu ser, né? Que não é esse perfeito industrializado da arte, né? e aí você pegar no pincel de novo, você pegar no lápis, pegar no papel, sentir a textura, é outra coisa. É outra. Eu É agora outra estou coisa. fazendo produtos também. Não são produtos, né? São peças com argamassa e madeira e trabalhando mais com a terra, né? O elemento mais sólido, mais firme. Dá para trabalhar a firmeza, o aterramento, né? A força, a determinação, enfim tudo ligado a isso, né? Eu procuro sempre contextualizar o material que eu estou usando com a arte terapia, né? Com o que eu preciso. Então, neste momento, eu estava trabalhando muito assim a mim mesma, para eu vivenciar a arte terapia também, para eu poder aplicar para quem eu atendo. Né? Então, nós estamos precisando nesse momento de ter o quê? Firmeza, de ter um solo firme debaixo dos nossos pés. Então, todos esses materiais trazem essa sensação, né, de concretude, de solidez, de firmeza, e que a gente possa estar, assim, trabalhando isso também na gente, nessa certeza, né, de que as coisas vão melhorar. É isso. Sim, é um dos 4 elementos da natureza que a gente usa muito em arte terapia, né? Mas que ajuda a gente, através da arte, tá dando uma base, né? Porque a gente fala a mãe terra é essa que nutre, que dá fartura, que dá segurança pra gente nesse momento. Então, Sim, assim, eu, por exemplo, você também, né? Que a gente está trabalhando aí com madeira, com miçangas, sementes. E aí tem tanta também. coisa que a gente pode fazer com serragem, pó de madeira, né? Então, e que a gente consegue Sim, dar de graça na madeireira. é Então, verdade. assim, às vezes papelão, esse material que vem da terra e que a gente pode também estar reutilizando e dando uma nova roupagem, agrupando com outros materiais, né, integrando. Sim, Eu acho que isso é muito interessante, porque vai dando a gente vai estimulando a nossa criatividade, vai despertando a nossa genialidade e também vai criando diferentes formas também para a gente, né? Então, eu acho que isso é sim. interessante para a gente estar dando porque a gente está muito no ar. Eu vejo que É, nesse momento nunca se teve tanto no ar na vida. O que é o é ar, gente? É verdade. o pensamento. A gente só pensa. É Só pensa. impressionante. Quando você vê notícia, você está pensando. Quando você está ouvindo coisas do que está acontecendo, quantos morreram, você também está pensando. Então, o tempo inteiro você está no ar. E aí, É. gente, trabalhar com o oposto, né, com a terra, eu também gosto. Eu já comprei massa corrida. Eu aí já inventei de tudo. Quando eu não vou para criatividade, eu reformei a minha casa. Eu peguei o muro, raspei tudo, fiz textura com massa. E mexi com cimento. Porque isso, gente, essa questão do manusear e tal, ele dá uma sensação da terra, né? De segurança, de você poder. Sim, E aí te dá uma equilibrada, sabe? Para você não ficar só no ar, no ar, no ar, pensando. Eu tenho pensando. relatos até de pessoas, Dani, que elas
estão 2, 3 noites sem conseguir dormir, troca a noite pelo dia, de Eu tanto ar, também. né? Porque isso nada mais é do que muito ar. Então, É, assim, pensar é maravilhoso, mas pensar em excesso também não é saudável. Nada em excesso é bom, né? nada em E nada excesso. também em falta é bom. Então, acho que dar essa equilibrada entre ir na água também, eu gosto da água, né? E usar a água, usar a terra, Sim, o fogo, mas eu acho que dá uma equilibrada boa para a gente é, buscar outras estratégias, né? sim. E aí, para criança, a gente pode também. Fala. Esses dias, é porque eu nunca sei a hora que eu posso falar, porque eu não sei se está tendo Não, pode delay. falar o que você quiser. Você me interrompe e a Não, gente é porque vai eu não sei se está falando. tendo delay para você. Eu fiz uma tintura com água de feijão e fiz uma Ai, aquarela que máximo! maravilhosa com tinta de feijão preto. E aí a Olha, sensação é tão gente. boa, mas tão boa, que você fica encantado de ver a mágica acontecer. Então, naquele momento, tem dia A que eu trabalho, mágica aconteceu. tem dia que eu trabalho a terra, e tem dia que eu trabalho água, porque eu sou muito ar, né? Então eu não posso, gente, pensar muito, não, porque senão, ó, começa a dar defeito. Aí eu vou para a Verdade. terra, porque eu tenho que ir para o meu oposto. Eu sou muito bolinha de soprar, eu sou muito mentalidade assim, imaginativa, criativa, e às vezes eu preciso um pouco da terra também para me aterrar e trazer de volta para a realidade e ver o que eu preciso realmente fazer e concretizar na minha vida. E foi assim. É. Então, nesse dia eu precisava da água, aí eu fui assim, vou experimentar. Mas como o feijão vem da terra, né? E vem da natureza, e vem toda aquela energia dali, daquele elemento, né? Vamos assim dizer. Foi maravilhosa ver a mágica acontecer, porque quando você coloca a tinta de feijão, de água de feijão no papel, ela não pinta na hora, ela vai escurecendo, escurecendo e depois fica um azul maravilhoso. Ele de um roxo, ele vai para um azul. Façam, façam e depois me E a falem. gente pode fazer isso com outros materiais, né? Com a água de De berinjela, água de beterraba, beterraba, de né? espinafre, Murucum, espinafre. murucum. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas aí a gente fica preso naquele Ah, eu tenho que ir na no loja sistema, comprar né, uma gente? No tinta padrão. caríssima. Eu tenho que ir na loja comprar um pincel caríssimo, eu tenho que ir na loja comprar uma É, tinta cara, porque eu não tenho. é. Então, pega tudo que tem em casa, até água de cebola, de casca de cebola, faz um amarelo também maravilhoso. Façam, experimentem, testem, deu errado, não tem problema, porque não tem errado, né? Tem a experiência. Então, na experiência, você já está Exatamente. ganhando. Já está ganhando muito. A experiência, eu acho que é tudo. E aí isso nos leva aí para o nosso próximo tópico, que é a questão da arte e persistência, porque às vezes eu conheço pessoas também que são assim, né? Que elas não se permitem e aí elas abandonam. Ah, deu certo, não ficou bonito, ah, não, joga no lixo. E eu sempre falei isso. é, Tanto para os meus alunos, quanto para o pessoal dos amigos, até para os meus filhos também. Ó, a Beatriz Ó, a está falando aí, Beatriz está açafrão também falando, dá um amarelo bonito. açafrão, um amarelo Um lindo. amarelo bonito, né? Eu tô para testar É, beterraba, Beatriz. Vai dar aquele violeta. Olha aquela cor, hein? Que nós estamos comentando muito essa semana. A violeta, eu tô apaixonada por violeta. Eu nunca gostei de violeta, gente. Agora eu tô amando violeta. Vou a fazer com Beatriz fez beterraba. aí o Power Venus, fez o Power Venus e fez agora o outro. Qual foi o outro mesmo, Dani, que a gente viu, Atma gente? Foi tanta. prema. É o Atma Atma Prema. É prema. porque tanta coisa que Beatriz está fazendo que a gente nem consegue acompanhar direito. Verdade, a Beatriz está falando. Beatriz, para quem não sabe, minha irmã gêmea, tá, gente? E aí, uma coisa que eu acho legal nessa questão da arte da persistência, que é uma coisa que eu sempre falei, que se não der certo, recria em cima. E aí eu lembro que eu fiz agora uma tela, né, há pouco tempo atrás, e eu não gostei da tela, gente. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, vou fazer outra coisa. E eu peguei um monte de palito de picolé colorido, desse que a gente compra mesmo, sabe? De material de Sei. criança, de escola. E aí fui fazendo e ficou meio que ficou legal, ficou uma mandala, como se fosse um cocar de um índio. Eu amei. Então, assim, às vezes de uma coisa que eu não gostei, eu criei outra que eu gostei, sabe? Então, assim, reinventar também, porque eu acho que isso é interessante da gente Sim. pensar que se você não gostou daquilo, aquilo não te agradou, mas é uma produção sua, por que você tem que jogar fora e descartar? Por que não recriar em cima daquilo ali e É. usar uma outra base?
Então, ou usar a mesma base. Então, assim, para fazer outra coisa diferente. Então, eu sempre fico pensando nisso e eu faço com tudo. Então, por exemplo, a comida deu errado, eu vou lá e invento outro negócio. Bato no liquidificador, faço um bolo salgado, não sei o quê. Aí, e isso também com a arte. Então, quando não dá certo, eu vou lá e recrio. Porque eu acho que o não dá certo é só uma visão de perspectiva. Não deu certo para quem? E quem é que não gostou? Então, e às vezes a gente não gosta, né, Dani? Mas para o outro é maravilhoso. Pois e aí é. eu acho que essa ideia do recriar desconstrói a ideia do erro também que a gente tem na nossa sociedade, né? De que errou, então que o erro é feio. Então, não, o erro é bonito, porque é errando que se aprende, e o erro ele tem essa possibilidade de construir e desconstruir as coisas e reconstruir de uma outra forma, sabe? Então, eu amo errar. Eu aprendi, eu detestava errar, gente, eu confesso, eu detestava errar, mas agora eu amo errar. Porque cria um outro campo de possibilidades, sabe? É verdade. Outra coisa Tem um monte de gente dando ideias aí, canela em pó. Eu tô adorando, tô adorando. O café, eu já tenho uma sériezinha de pinturas com café que eu fiz. Maravilhoso, gente. O cheirinho que fica. Fiz com meus clientes, pacientes maravilhosos lá da clínica. Eles amaram que o cheirinho de café ficou na sala. Infelizmente, foi antes, né, da pandemia. Agora a gente não está fazendo mais dentro da sala, porque eu estou trabalhando presencial, mas em área aberta. Então, a gente trabalhou com café, foi maravilhoso. Carol tá falando em mate também. Mate. Cada um vai dar uma tonalidade diferente, né? Experimentem. Uma coisa importante que você falou, essa questão do erro, a gente precisa honrar os nossos processos, né? E, de repente, deixar para olhar aquilo que estava te incomodando, deixar para olhar. Eu lembrei muito da vivência do Atma Prema sobre o respeito. Respeito significa olhar novamente, né? Vem do latim, respect, olhar de novo. Você poder também olhar de novo, e o respeito tem muito isso de você honrar, né, esse processo, respeitar a si mesmo e olhar que aquilo ali é a sua produção. Então, no começo da pandemia, eu fiz um quadro. O nome do quadro eu coloquei Confusion. Eu já falei para vocês. Dani, a sua voz sumiu. Oi, é porque recebi uma ligação agora. Agora voltou. Estão me ligando, gente, estão me ligando. Aí voltei. Onde que eu parei? Você fez um quadro. Eu fiz um quadro, que vocês sabem que eu gosto de inglês, né? Eu botei o nome Confusion. Era uma confusão de cores, formas, mandalas misturadas. Qual foi o nome que você botou, Dani? Em inglês, Confusion. Confusão em inglês, Confusion. Tá, Confusion. Confusion. Confusão. Mas era uma confusão. Eu falei assim, gente, eu detestei isso aqui. Eu utilizei tinta acrílica com brilho e eu detestei o quadro. Aí eu falei, caraca, que quadro, estraguei minha tela. Olha isso, hein? A escassez da pessoa. Ah, meu Deus, estraguei uma tela. A tela é um troço tão caro, gente. Ah, meu Deus. Você sabe que o quadro tá na parede, né? Por isso que eu refaço tudo, que aí dependendo do olhar, tipo, espera passar um dia, gente. Isso, espera passar um dia. No outro dia você já tem um outro olhar, aí já cria outra possibilidade. Aí já refaz e recria em cima daquilo. É porque eu tô sem imagem para vocês, né? Então, eu fui e deixei. Eu falei assim, vou deixar. Vou honrar esse processo. É um momento que eu estava vivendo. Estava realmente uma confusão dentro de mim, uma confusão interna. E é o meu processo. Então, eu fui e deixei. Agora o quadro está na parede. Eu estou adorando o quadro. Eu estou adorando o quadro, as cores. Eu falei assim, gente, eu fiz cada mistura aqui inusitada. Deixa ele aqui. Ele está aqui para me servir de aprendizagem deste processo, que não existe erro, né? Existe recriar em cima, fazer de novo, olhar para si mesmo de novo. É importante esse processo. Então, ou até mesmo amassar o papel e jogar fora, mas deixa a cesta ali, não joga fora para o lixeiro levar, não. Depois você vai lá, desamassa tudinho e faz outra coisa com o papel amassado também. Beatriz está falando, realizar é da alma, julgar é do ego. E é verdade, né? E a gente vive numa sociedade que julga tanto, né, gente? E eu acho que a gente até falou na live de segunda, que é o Despertando com as Bias, eu e a Beatriz, a gente estava falando sobre isso, né? Que o desafio do dever de casa é não julgar. Então, somente hoje, não julgarei.
E ele não julgarei é não falar mal dos outros, não reclamar, não julgar a si mesmo, nem julgar o outro, nem julgar o planeta, nem julgar o mundo, nem julgar ninguém, sabe? Porque cada um está num E isso é processo, um né? exercício bem desafiador, na verdade, né? Porque a gente está acostumado desde sempre a ser julgado e a julgar de alguma forma, emitir um juízo de valor sobre algo, né? É verdade. E aí isso abre um campo de possibilidades também para a gente. E é uma das leis do sucesso aí do Deepak Chopra, que é um autor super que eu amo. Adoro esse livro, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, fala sobre isso, né? E eu também adoro. Eu tenho até um audiobook, de vez em quando eu coloco para escutar, fazendo as minhas coisas. É uma forma de se inspirar também, você se nutrir do que você está se alimentando, né? A gente estava falando sobre de como alimentar esse gênio, essa genialidade, a nossa inspiração, a nossa musa, o nome que quem quiser dar, né? O nome que quiser aí. A gente pode criar possibilidades. Ouvindo uma live que vai te estimular, você vai ler um livro, você vai fazer um painel de inspiração, você vai ir para o Pinterest lá e colocar tudo aquilo que você gosta numa pastinha. Você pode criar esse repertório, ampliando seu repertório para que você possa realmente despertar o fazer criativo, né? Criativo todos somos. Ninguém pode chegar e dizer, falar assim, eu não sou criativa. Mentira, todos somos. Todos somos criativos. Às vezes o gênio está dormindo ainda. Vamos acordar esse gênio aí, vamos botar ele para fazer, vamos fazer bolinha de massinha, vamos enrolar papel, vamos fazer qualquer coisa. Esse gênio vai acordar. Você sabe que uma coisa, assim, duas coisas que eu acho muito importantes que você falou, né? Essa questão de você despertar o gênio, acordar. E uma outra coisa, aí, a gente estava falando da Carol, a Denise acabou de entrar, mãe dela. Denise, beijos. Beijo, minha linda. Uma coisa Carol. que... Outra Carol entrou. Uma coisa que eu tenho falado sobre arte e persistência é da gente marcar uma reunião com a gente mesmo. Então, eu marco na minha agenda do meu celular, assim, reunião com meu gênio interno, ou reunião com meu gênio. E aí eu já sei que todo dia, naquele horário, eu preciso me reunir com o meu gênio. Sim. Sabe? A gente faz tanta coisa para os outros, né? A gente tem que tirar um tempo pra gente. Então, qual é a reunião que eu vou ter hoje com o meu gênio? Né? Geralmente eu faço de manhã e no final do dia. Então, eu sempre tenho um tempo para mim, para cuidar do meu corpo. Eu gosto de caminhar, eu gosto de dançar e tal. E também para criar. Então, eu acho que essas duas coisas, elas precisam ser importantes, porque a gente precisa despertar, mas a gente precisa persistir também, manter, né, o nosso gênio acordado. E aí, para manter, a gente precisa criar uma certa rotina. Nem todo dia você está bem, mas aí se você começar nesse processo de conexão, a Beatriz fala muito isso nas meditações, né? Eu acho que isso vai ajudando a gente também a se conectar e também não dar tanta importância para o que o outro diz, sabe? Para o julgamento do outro, que aí a gente também mata a nossa criatividade, se a gente ficar dando importância para o julgamento da sociedade, do outro, até da família, né? E aí uma coisa que para a gente estar pensando aí, arte e persistência nessa temática, e arte e encontro consigo mesmo. O que você quer falar sobre esse assunto? A arte, na verdade, ela por si só, ela já faz esse encontro, né? Ela é muito generosa, né? Quando você está nesse momento, nesse seu espaço sagrado que eu falei cedo, né? No seu cantinho. Ah, mas eu não tenho um quarto que eu possa montar um ateliê. Não bote dificuldade, gente. Não bote dificuldade, não. Sabe como que eu comecei? Eu comecei em cima de uma tábua, com uma mesinha pequenininha de 1,20 m por 50, sei lá. E ali era o meu espaço sagrado, dentro da lavanderia, lá fora, no quintal. Então, hoje eu tenho um quarto, mas por que eu consegui esse quarto também? Porque eu fui, né, plantando, semeando, há quantos anos isso? Então, eu não tenho. Então, arruma um cantinho, arruma o seu espaço, arruma a mesa da sala, o seu cantinho, para que você possa, naquele momento, você encontrar com o seu gênio, né? O livro também, O Caminho do Artista, fala para a gente levar a nossa criança para passear. A gente tem que ter um olhar infantil, a nossa criança interior alimentada, a nossa criança curiosa e criativa. A gente não pode matar essa criança. Essa criança está dentro de nós, todos nós adultos, com 100 anos, sua criança está lá. Só que ela está lá onde? Ela está
escondida, ela está amuada, ela está triste, vamos botar essa criança para fora, vamos botar esse ser criativo que nós somos, esse ser curioso. A criança, ela não está preocupada que vão achar do desenho dela. Ela faz o desenho, ela pinta na parede, ela faz tudo que ela tem que fazer sem julgamento. Então, acho que amarra tudo isso que a gente falou, né? A arte faz com que a gente faça essa viagem interior e que a gente encontre com essa Bia, encontre com a Danizinha, encontre com a Carolzinha, com a Beatrizinha. A gente vai encontrando com as nossas menininhas e menininhos, né? E vai permitindo que esse ser criativo venha para a nossa vida, para nos ajudar também na fase adulta a olhar a vida de uma outra forma. A gente olha a vida com mais leveza através da arte, a gente olha as possibilidades que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia, atribulado do jeito que está, né? Então, a arte por si só, para mim... Porque a arte, ela possibilita essa questão da flexibilidade, né, Dani? Que a gente ainda tem muita gente rígida, né? Sim. E aí, essa arte, a criatividade, ela possibilita a flexibilidade. Aí você começa a se permitir, começa a gerar novas ideias. E eu acho que isso é muito legal, né? Você está em contato com a sua essência. Às vezes a pessoa vai falar assim... Eu, por exemplo, nesta vida, eu não vim com nenhum dom para música, para tocar. Mas eu gosto de cantar. Nem eu. Eu gosto de cantar. Também gosto, mas não tenho esse talento. Aí o que eu faço? Minha filha tem. O que eu faço? Eu peguei um karaokê e eu canto um dia de domingo aqui para mim mesma. Boto Whitney Houston, canto até a jugular saltar, não importa. Entendeu? E tô feliz. O vizinho, às vezes, fica me chamando ali. O vizinho ouve, vai pro quintal ouvir. Aí teve um dia que ele falou assim, poxa, eu gosto tanto dessa música, adoro karaokê. Como que você conseguiu karaokê? Eu falei assim, no YouTube. Vai lá no YouTube, canta também dentro da sua casa. A gente precisa, tá, né? A gente tem que soltar a voz. Não precisa cantar. ser 100% afinado. Não, o negócio é ser feliz. O negócio é ser feliz. Olha, eu falo que cantar emagrece, porque eu transpiro cantando assim, que depois eu fico levinha. Aí fica tudo certo. Dani, a gente já está aí com quase 50 minutos, então eu queria que você desse suas considerações para esse povo lindo que está aí. Então, muitos amigos queridos. Muitos amigos queridos, muita gente aí, gente que eu chamo gente que brilha. Depois a gente vai fazer uma, gente, pelo YouTube, tá? Porque o Instagram, dia de quarta-feira, já percebi que acontece isso. Aí né? eu me preparei toda, tô tão lindinha. Eita, delay, agora resolveu não aparecer a imagem, tá de tudo quarta-feira. Eu me preparei toda. Um dia que eu botar no teu YouTube. Me preparei toda. No Instagram, mas acontece isso. Passei batom vermelho, passei perfume, ninguém me viu, poxa. Poxa vida! Mas todo mundo te ouviu, a mensagem foi dada. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu né? adorei. Eu sempre amei, né, falar sobre arte. Hoje, mais ainda. Depois que minha vida mudou de 2012, né, como eu falei no início, eu realmente olhei para trás e vi... Para quem entrou agora, gente, a Dani era dentista, fez arte terapia, depois ela fez artes visuais em graduação, então ela deu uma guinada de meio 180 graus na vida dela. E hoje ela não trabalha mais com consultório dentário, ela tá fazendo outra coisa da vida, sabe? Então isso é muito legal também. Hoje eu sou arte terapeuta, né? Realizei um sonho também de ser arte terapeuta, trabalhar com arte terapia e oficina criativa, né, que eu agrego, né, as duas coisas no meu trabalho, e sou muito abençoada. A arte me abençoou minha vida, então acho que abençoa todas nós, né, Bianca? Porque é esse encontro consigo mesmo, com sua verdade. Eu acho que quando a gente vive a nossa verdade, todas as possibilidades se abrem pra gente. Deepak Chopra. Né? E hoje, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo, a gente realmente precisa da criatividade da arte para poder a gente buscar a nossa essência, porque a gente tem visto aí várias lives e com música, os shows dos artistas, né? Então, diferentes tipos de arte, da dança e tudo mais, e do teatro e do circo, e o quanto que sem isso, né, sem cultura, sem arte,
acho que a gente seria mais triste um pouquinho, né? Então, É verdade. o pessoal está falando que bom, fazendo pós-graduação em arte-terapia, me identifico muito. Que Não só a maravilha. arte-terapia, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente buscar arte, seja de qual for. Então, se você experimenta e Se vai, e se permita, entrega. Não gostou da primeira, faz, cria. se Eu acho que essa é permita, que é a né? grande questão. Se permitir é Sim. palavra de Dani, olha, ordem. muito obrigada, tá? Gratidão. A gente está encerrando. Gratidão para Vocês não vocês, estão me gente. Beijos. vendo, mas meu olho está brilhando. Beijos. Até semana que vem a gente vai fazer uma pelo YouTube depois. Tá Beijos. bom. Até a próxima. Beijo, obrigada.